Estenda suas mãos para cá. Eu preciso da oração de vocês para que realmente Deus venha a falar com a igreja aquilo que Ele já colocou no meu coração. Eu preciso muito dessa oração para que desça do céu uma porção diferente de ousadia, de unção, de graça, de poder. Pai, em nome de Jesus, Deus, que nesse momento o Senhor possa estar aqui juntinho da igreja, juntinho de mim, Pai. Que eu não venha falar de mim mesmo, mas que o Senhor, Deus, venha me usar como vaso, como canal de bênção. E que a Tua palavra, Pai querido, possa encontrar um solo fértil. E que a Tua palavra, Pai, venha alimentar o coração de toda a igreja. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Fica conosco. Amém. Eu quero meditar com vocês. Isaías 33. Isaías 33, o versículo 6, diz assim, na versão NVI: Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Ele quem? Deus, né? Firme fundamento para mim traz uma ideia de estabilidade, de segurança. Então aqui Deus está falando que Ele é a nossa segurança, a nossa estabilidade nos tempos de hoje, em 2024. Mas como a palavra não muda, Deus, Ele foi essa mesma estabilidade, essa mesma fundação para os nossos antepassados e será também para os nossos sucessores, porque a palavra de Deus é imutável, ela é atemporal. Então o texto diz que Ele é o firme fundamento em qualquer tempo. Para quê? Para uma grande riqueza de salvação. Grande riqueza de salvação traduz no meu coração que é algo que vai para além de mim. É aquilo que todo pai e mãe de família deseja. Riqueza de salvação me traz a frase de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É aquela convicção que se eu estiver fortalecida nele, hoje a minha casa será salva. Abundância de salvação, riqueza de salvação. E mais, nele nós também encontraremos sabedoria, conhecimento. E esse versículo ele é tão rico, mas tão rico, que ele nos dá a chave que acessa essa abundância de salvação, que acessa a sabedoria e que acessa o conhecimento. E essa chave é o temor. Por isso eu trouxe como título o temor, né? A chave da vida. Amém? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu amo desfrutar da companhia de um homem ou de uma mulher de Deus que transmite sabedoria e conhecimento. Porque quando a gente sai daquela conversa, parece que um pedaço daquela pessoa foi com a gente. E aqui, irmãos, eu não estou falando de diploma, tá? Aqui eu estou falando de algo que o nosso coração percebe, que o nosso coração sente. Porque, como no versículo disse, né? Ele é o fundamento, na mente de Cristo, que é atemporal, né? Na mente de Cristo, ela é eterna. Então ali contém o início e o fim, o alfa e o ômega. Então ali contém toda a fonte de conhecimento, toda a fonte de sabedoria. E é essa sabedoria que eu me refiro, que é gostoso da gente desfrutar de uma companhia. Porque normalmente essa sabedoria, pautada na fundação que é Ele, normalmente foi construída em cima de um testemunho que edifica. Então, é essa sabedoria que vem de Cristo, que traz para a gente credibilidade, solidez, e que nos impulsiona
a sermos melhores quando a gente compartilha dessa sabedoria. Quando a gente senta com alguém. Outro dia, eu e o Rodrigo, nós viemos para cá e era para ser um papo rápido com o pastor Eduardo. De repente, a hora que a gente olhou no relógio, já tinha passado mais de 2 horas. E a gente sai com um pedaço dele. Entende? Por quê? Porque transmite verdade. Nós que temos o Espírito Santo, a gente é capaz de entender quando a conversa é da boca para fora ou quando ela transmite verdade. Até porque, irmãos, nós conhecemos a árvore pelos frutos. Não adianta eu querer ensinar para vocês sobre casamento se dentro da minha casa eu não vivo o que eu ensino. Não adianta eu querer ensinar para vocês sobre finanças se eu vivo na escassez. Não adianta, irmãos, eu querer falar sobre perdão com vocês se por qualquer motivo, Belém, nunca mais fico de bem, né? Os verdadeiros milindres da igreja. Não adianta, irmãos, eu querer falar sobre amor se eu não consigo conviver com a própria mãe ou com o pai. Não adianta. Então são aquelas pessoas que às vezes até ensina, mas logo parece que perde a credibilidade, porque não tem congruência, não combina, não traz harmonia a pessoa com a fala. E o temor é que dá essa profundidade, que encontramos a fundação sólida, descrita na parábola de Mateus 7. É esse temor que nos faz encontrar, sabe, cavar, para a gente construir a casa na rocha, que está descrita lá na parábola de Mateus 7, a casa na rocha e a casa na areia. É com esse temor que a gente vai ter solidez para construir essa casa. Irmãos, essa casa somos eu e você. E se essa casa não estiver com uma fundação muito fortalecida, a presença de Deus não consegue habitar. A casa que é fundamentada na rocha, ela é uma casa de habitação do Senhor. E é essa habitação que vai refletir da glória dEle, da sabedoria dEle, da cura. Sabe quando você conversa com alguém, ela ministra uma palavra, você sai, parece que eu saí com um alívio. É a habitação de Cristo, não tem mérito nas pessoas. É a habitação de Cristo em nós que vai refletir do bom perfume de Cristo, do prazer, do gozo, entende? É disso que eu estou falando. E nós não podemos perder tempo ficando confundidos, sabe? Distraídos no nosso dia a dia. Irmãos, nós precisamos nos alimentar da palavra, porque quanto mais nos alimentamos dessa palavra, que é viva e eficaz, mais nós adestramos os nossos sentidos, todos eles, a nossa visão, a nossa audição e o nosso coração, com discernimento, capaz de levar a nossa carne para a crucificação, o nosso orgulho, a nossa insensatez, para que cada vez mais as nossas lentes, sabe, igual os óculos. É muito comum quando a gente que usa óculos, às vezes a gente coloca assim, está tão embaçado, que às vezes um paninho não resolve. A gente precisa ir lá e lavar com detergente para tirar toda a gordura, para a gente conseguir enxergar melhor. E muitas vezes as nossas lentes estão embaçadas, sabe por quê? Pela falta de discernimento. Estão embaçadas pelas nossas próprias verdades, pela religiosidade que um dia foi pregada. Muitas vezes pelos ensinamentos errados dos líderes que nós tivemos, ou até mesmo dos nossos pais, que não tiveram acesso a essa verdade. Quando nós buscamos essa palavra, Deus vai limpando as nossas lentes, e a gente vai vendo mais oportunidades, novos caminhos.
E é essa verdade que vai curando em nós, que vai desfazendo todas as barreiras, que vai quebrando o nosso orgulho. Amém? Nós precisamos limpar as nossas lentes e sermos livres para cura e libertação. E um exemplo muito bacana, porque muitas vezes nós pensamos que quem está na igreja é todo mundo salvo, né? Quem está na igreja é convertido, quem é crente tem o temor, quem é crente tem sabedoria. Irmãos, a parábola das 10 virgens, eram 10 virgens, eram 10 noivas, que na palavra muitas vezes dá a entender que são 10 igrejas, todas elas refletiam acerca da salvação de Cristo, mas apenas 5 eram sábias. As outras 5 diz no texto que eram loucas ou insensatas, dependendo da tradução. Sabe a sabedoria que eu falei que era firmada em Deus? Essa sabedoria firmada na presença de Deus nos dias de hoje é que nos vai levar à salvação. Então, dentro da igreja, muitas vezes nós iremos encontrar aquelas pessoas que entram e saem, mas que vai estar lá junto com outro grupo. Aquelas pessoas que vêm por um compromisso social, tá? E muitas vezes ficam na igreja, só no celular, fingindo, né? É a famosa missa de corpo presente, que a gente falava lá, né, antigamente. O corpo está aqui, mas a mente a gente não sabe, está vagando por algum lugar. Eu quero te dizer, irmãos, isso aqui, essa construção aqui não salva ninguém. O que salva é a palavra. É a palavra, é nela que nós iremos ter uma base sólida para essa salvação, para essa sabedoria que traz salvação. Mas pastora, é possível um cristão que não teme a Deus ter sabedoria? É. Lá em Tiago capítulo 3, fala que essa sabedoria é terrena e demoníaca. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, fala que essa sabedoria é loucura. Irmãos, quem nunca viu alguém da família com muito boa intenção querer convencer um ente querido a vir para a igreja, e pela falta de sabedoria, ao invés de atrair, repele essa pessoa? Quem nunca viu, às vezes, alguém que empolga com um texto bíblico, com um cursinho rápido da internet, e logo então já abre uma igreja, achando que tem essas bases solidificadas, e logo a gente vê assim, existe sim crentes que não temem ao Senhor e que têm essa sabedoria terrena, que pode ser demoníaca ou que pode ser loucura. Se nós temos o Espírito da verdade, em nós também habitará o discernimento para separar o joio do trigo. E olha só o que o Salmo 111, o versículo 10 nos diz. Salmo 111, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Na sabedoria do Senhor tem bom senso. Tem bom senso. A sabedoria do Senhor não repele as pessoas, ela atrai as pessoas. A sabedoria do Senhor sabe se comportar adequadamente com as pessoas. E o homem que tem essa sabedoria, ele é louvado. É incrível, né? Como a palavra se confirma de versículo em versículo. Então, quando nós temos essa sabedoria que vem do Senhor, é coerente. Ela transmite o fruto do Espírito, né? E o temor do Senhor é o tempero que faz toda a diferença. Agora, para isso é muito importante a gente discernir
o que é temor do que é medo, porque muitas pessoas confundem isso. E temor, igreja, é um profundo sentimento de respeito e obediência e submissão. E medo? Medo é um sentimento de ansiedade, consciente ou inconsciente, racional ou irracional, que nos aponta um perigo, um medo de castigo, algo que não vai muito bem. Temor é um sentimento de respeito. E nós só respeitamos quem nós conhecemos. Por isso que quando o crente é raso, ele não respeita os princípios. Até porque às vezes ele nem leu e ele nem conhece esses princípios. Com o temor do Senhor, nós temos um amor aperfeiçoado. O amor que está escrito lá em 1 João, capítulo 4, 18. No amor de Deus, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo não supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então aqui o medo e o temor que eu estou me referindo é acerca do Senhor, acerca de Deus Pai. Dele nós não temos que ter medo, nele nós temos que ter temor. Amém, igreja? E esse amor aperfeiçoado, para a gente ter uma noção bem clara do que é ter esse amor aperfeiçoado, é o amor de 1 Coríntios. Quem tem esse amor que lança fora todo medo, e tem ele fundamentado em Cristo, em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 4, diz assim, que esse amor, ele é paciente, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Irmãos, suportar não é para qualquer um, não. Esse suportar a que a Bíblia refere é o suportar lá de Colossenses capítulo 3, no versículo 13. Suportar um ao outro. Sabe esse slogan que tem aqui? Lugar onde os filhos crescem, é aonde os filhos maduros, os ruios, vão dar suporte para os imaturos, os tecnons. Nós que somos maduros, temos que suportar os irmãos que são imaturos. Nós que às vezes somos maduros, temos que instruir, disciplinar, confortar, amar e suportar em amor. Amém? É esse suporte a qual eu estou falando. E como eu reforço que suportar não é para qualquer um, esse suportar, né, ele vai muito dentro de um matrimônio. Eu estava fazendo os cílios essa semana, e a profissional que eu frequento, ela é cristã, inclusive da igreja, não sei se ela está aqui, é a Kate. E sempre quando eu chego, ela pergunta, o que a senhora quer ouvir? E eu falei, coloca o que você quiser. Aí ela colocou uma pregação do Tiago Brunet. Nessa pregação ele estava falando acerca do casamento, né? Esse amor maduro que suporta o quê? Renunciar a nossa vontade para fazer a vontade do outro. E ele deu 2 exemplos muito bacanas que eu quero compartilhar com vocês. Ele disse assim na palavra dele: quer ver um homem casado maduro? É você, terminou o culto, fala com ele assim, bora ali jogar uma bola? Eu tô com vontade. Aí ele fala assim, espera só um minutinho, que eu vou perguntar para minha esposa se eu também tô com vontade. Né? Por quê? Porque um homem maduro, ele não vai tomar uma decisão só da cabeça dele.
Porque ele sabe que depois, quando ele chegar em casa, o negócio não vai estar legal. É ou não é verdade? Posso escutar um amém aqui dos homens? Eita glória, é isso mesmo. O outro exemplo, só nós que temos filhos, principalmente os filhos pequenos, é que vai entender aqui agora. Às vezes a hora, né? Então ali você renuncia, no exemplo do futebol, você renuncia ali, confere, né? Se a esposa não tiver com vontade para você ir, você não vai, né? Agora o outro exemplo, irmãos, às vezes a sua vontade, né? Você está ali, você já colocou os filhos para dormir, você está naquele momento assim que você quer uma intimidade com o seu cônjuge, né? E o fogo já começou a subir e de repente, mãe, eu tô com medo. Eu sonhei, mãe, vem aqui orar comigo. Quem nunca, gente? Quem nunca? E quando está amamentando? Meu Deus do céu. O homem maduro, aqui é o homem e a mulher, ele sabe que ele pode renunciar àquele momento, porque ele domina a vontade dele, ele domina os desejos dele. Quem é maduro sabe suportar a renúncia. E mais um detalhe de quem sabe suportar, que eu digo que suportar não é para qualquer um, é que algo que constantemente o pastor Eduardo tem dito aqui nesse púlpito, que o gabinete pastoral anestesia. E é uma grande verdade. Sabe por quê? Porque não é todo mundo que suporta ouvir a verdade. E muitas vezes, quando a verdade é dita e a ovelha não suporta, entra ali uma ofensa, entra ali então um espírito de engano. E sabe o que é pior do espírito de engano? É que a pessoa que está enganada, ela tem convicção que ela está certa. E o que acontece quando eu estou ofendida e tenho convicção que eu estou certo? Eu quero convencer todo mundo que está ao meu redor. Então eu começo a espalhar isso. E você sabe por quê que eu entendo que o gabinete pastoral, ele realmente, é claro que nós pastores estamos aqui para dar o suporte para todos vocês. Nós estamos aqui para acolher a todos vocês, para entregar uma palavra que liberta, uma palavra de instrução, a disciplina quando é possível, quando é preciso. Mas quando aquilo é feito, né? Porque existem, olha só, por que anestesia? Eu vou colocar aqui 3 coisas que eu separei aqui que a gente tem que evitar. Por que muitas vezes anestesia o gabinete pastoral? Porque a pessoa tira a autorresponsabilidade e coloca a responsabilidade no pastor. Tem um pastor como se fosse o gênio da lâmpada, o guru, né? Pastor, olha, eu tenho que tomar uma decisão, vim aqui para o senhor orar por mim. Pastor, olha, minha esposa está assim, eu vim aqui para o senhor orar por mim. Pastor, olha, eu tive um sonho, eu vim aqui para o senhor ter a revelação por mim. Cria uma dependência. Irmãos, pastor, o verdadeiro pastor, ele tem que criar nas ovelhas independência, ele tem que ensinar o caminho. Esses dias eu estava pregando aqui no Dia das Mães e disse que a maior função de uma mãe é se tornar desnecessária para um filho. Ela tem que ensinar. E o filho tem que ser independente, tanto o homem quanto a mulher, certo? Da mesma forma, Jesus ensinou isso. Quando os discípulos chegaram até Jesus, porque não estava dando conta de expulsar aquele demônio naquele jovem, Jesus falou, mas eu já ensinei. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E um pouco mais para frente, o que Jesus fala? Olha, vocês irão fazer coisas muito maiores do que eu fiz. Jesus ensina. Muito cuidado, gente, para vocês não causarem essa dependência.
tá? Isso é muito importante. A segunda coisa que muitas vezes causa, tá? O aconselhamento pastoral, aquela, né, que é doentia, tá bom? Que eu tô falando. Não aquilo que a gente faz com muito prazer, mas a pessoa que quer tirar dela a responsabilidade. A ovelha nem sempre coloca em prática o conselho recebido. Sabe por quê? Porque nem tudo que é de graça é aproveitado. Muitas vezes a ovelha acha que aquilo é ilegítimo. Você já viu que normalmente essas ovelhas que têm essa dependência, ela sempre volta com um problema recorrente. O problema é com o marido. Ela sempre vai estar falando com o marido, porque você já aconselhou, você já mostrou, mas a dependência dela é tão grande que ela quer ir lá. Mas por que ela não faz? Porque às vezes ela não pagou para ter aquela informação e ela não considera legítimo. E a ovelha, muitas vezes, quando ela escuta a verdade, ela se ofende e acontece o que eu acabei de falar. Ela traz aquele engano e acaba contagiando, contaminando outras ovelhas. E você sabe o que a Bíblia diz acerca das pessoas que espalham essas mentiras? Porque raciocina aqui junto comigo. Se é um engano é uma mentira. E se eu espalho esse engano, né, eu estou sendo uma pessoa que estou espalhando coisas que não são verdades. E a Bíblia já nos adverte acerca disso. Lá em Salmo 55, peraí. Provérbios nos diz, Provérbios 6:16. Provérbios diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª Ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa. Essa é a 7ª, hein? A testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquela que provoca discórdia entre os irmãos. Nesse versículo aqui diz que a mentira, ela é pior do que a arrogância, ela é pior do que a corrupção, ela está classificada de uma forma pior do que o assassinato e o homem mau. É muito sério. E por que eu sei que às vezes as pessoas se ofendem? Porque quanto maior a expectativa, maior é a possibilidade de uma ofensa. Eu acabei de ler o livro Isca de Satanás. Esse livro ele é antigo e eu tive a oportunidade de ler ele várias vezes e não lia. Eu achava ele, às vezes começava, não dava conta porque é grosso demais. É até um livro que eu quero falar com o pastor Eduardo para trazer ele aqui para a Store. E encontrei ele em PDF na internet e comecei a ler. Achei uma leitura mais fácil. Depois até vi algumas pregações pelo YouTube. E o autor desse livro, ele fala que a ofensa, ela é a grande isca que Satanás tem para fisgar a gente. Que é a isca mais atraente para ele dominar o seu coração, se chama ofensa. E é tão interessante, né? Porque eu sempre digo assim, aquilo que a gente aceita, a gente domina. Mas aquilo que a gente não aceita, aquilo nos domina. Porque a escolha é sempre nossa, sabe?
Não importa tanto o que aconteceu com a gente, o que fizeram com a gente, mas o que importa é o que você faz do que fizeram com a gente, sabe? É o que você faz. Aqui é que está a sua escolha. Por que é tão fácil se ofender com quem é mais chegado do que um irmão? Olha só o que diz em Salmo 55. Salmo 55, a partir do verso 12. Diz assim: se um amigo me insultasse, eu poderia. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu igual, meu companheiro e amigo íntimo, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos à multidão festiva para a casa de Deus, eu esperava de todo mundo, menos de você, meu amigo mais chegado do que o irmão. Um inimigo, gente, te insulta, às vezes um desconhecido te insulta ali na rua, às vezes você fica nervoso, né? Você até nem dá um bom testemunho, mas você não deixa aquilo descer para o seu coração. Mas se for um líder seu, se for o seu marido, se for o seu pai ou a sua mãe, se for alguém aqui da igreja, meu Deus, a ofensa está feita. Então, que nesses dias a gente possa realmente visitar o nosso coração e perceber se a gente tem sido esse alvo, sabe, fácil do inimigo. Nós precisamos ser simples como uma pomba, mas nós precisamos também ter essa astúcia da cobra, porque nós precisamos ter sabedoria para conviver entre irmãos. Amém? Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. É um comportamento, é um padrão de comportamento inconsciente, que muitas vezes essa pessoa, ela traz consigo desde o primeiro relacionamento que ela teve. Normalmente é com a mãe. Às vezes quando você toca nessa ferida, às vezes num gabinete pastoral, numa ferida que está abafada há uma vida inteira, a dor que ela sente não é da cutucada que você deu naquele momento, não é da direção que você deu naquele momento, não é da instrução ou da disciplina. A dor é de uma vida inteira. Por isso que dói tanto. E aí a pessoa diz: logo você foi mexer nisso. Então, nós temos que ser maduros, crescer, em primeiro lugar, para buscar essa sabedoria, aonde essa ofensa não vai encontrar um terreno fértil. E em segundo lugar, para a gente ter discernimento de que nem tudo aquilo que as pessoas falam para a gente tem que levar para o pessoal, né? Parar de ser aquelas pessoas melindrosas, que qualquer coisinha está se ofendendo, né? A síndrome da perseguição. É porque foi comigo. Aposto que se fosse outro que tivesse feito isso, o pastor não teria falado assim ou assado. Aposto se fosse a fulana, o pastor não. Mas porque foi eu, você já viu, né? Então, nós temos que tomar cuidado, sabe? Porque esses falsos profetas, né? Quem espalha a mentira, eles estão sempre no nosso meio. E a Bíblia já nos fala sobre isso. Mateus 7,15, está escrito assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês, vestidos de peles de ovelha. Pera lá, não é pele de pastor? É pele de ovelha. Em Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês
revestidos de pele de ovelha. Então quer dizer que os falsos profetas nem sempre são os pastores, mas são as ovelhas. E aí fala o que mora dentro desse coração. Por dentro são como lobos devoradores. E gente, o que tem na índole de um lobo quando ele quer uma presa? Primeiro que ele anda em matilha, ele anda em grupo. Muito cuidado com esses grupinhos. E segundo, ele isola a ovelha que ele vai matar. Muito cuidado. Essa palavra é para nós, tá? Para o dia de hoje. Muito cuidado com o que você ouve e você multiplica dentro da igreja. Muito cuidado na unção de quem você toca. Todos nós aqui temos uma condição igual. Somos todos filhos de Deus. Todos filhos de Deus. Não tem diferença para o Senhor, tá? E é tão importante a gente entender isso, porque muitas vezes o irmão tem uma informação verdadeira, só que com uma tônica diferente. Você quer ver um exemplo? Vamos supor que tenha dois irmãos conversando, irmãos de sangue. Um irmão chega para o outro e fala assim: olha só, coitado do meu pai, trabalha tanto. Eu queria que o meu pai trabalhasse menos, né? Mas ele trabalha tanto para pagar as contas aqui de casa. Aí o irmão ofendido vai e fala assim: você acha que ele trabalha desse tanto é só para pagar as contas? Deixa eu te contar. Isso é desculpa para ele ficar fora de casa. Ele se esconde atrás do trabalho. Não, não é assim não. É sim, é sim. Porque se ele gostasse mesmo da gente, ele ficaria mais tempo para conversar com a gente, para brincar com a gente. Não é não, não é porque ele quer só pagar as contas, não, é porque ele não gosta da gente. A informação inicial era verdadeira. O pai trabalhava muito e ficava fora de casa. Mas vocês viram que a interpretação vai do coração de cada um. Da mesma forma, eu tento, gente, cumprimentar todo mundo. Mas às vezes a gente passa desapercebido. Um outro exemplo é se eu passo aqui e não cumprimento alguém. Você viu que a pastora passou e não cumprimentou a gente? A outra fala: verdade. Sabe por quê, né? Ela é muito exibida. Sem educação. A outra vai falar assim: né, não. É porque nós somos humildes. Aposto que ela vai cumprimentar o grupinho dela. Quer ver? Vamos esperar. Ela vai cumprimentar o grupinho dela. Quando você tem um coração com um amor aperfeiçoado no Senhor, em primeiro lugar, você tem gratidão. Você tem temor. Então você sabe que não é todo dia que a gente acorda rindo para as paredes, que todo mundo tem o seu dia mal. Você sabe de tudo isso. E então, gente, isso já aconteceu comigo aqui nessa igreja. De eu estar passando e uma pessoa sarada, crescida, amadurecida, chegar e me falar assim: pastor, a senhora passou e não me viu. E eu tô doida por um abraço seu. Vem cá. Gente, que delícia. Pelo amor de Deus, isso é muito gostoso, né? Eu vi que a senhora, já aconteceu mais, hein? Eu vi que a senhora passou assim, apavorada. Tá precisando de uma oração? Vem cá, eu quero orar com a senhora. Pessoas maduras. Então, muito cuidado, né? Com um ciclo, às vezes, de amizade. Você pode ser o sal. Você pode ser a luz. Mas se de repente está muito difícil, sai fora também. Se a pessoa não tem o temor, ela não vai ter essa sabedoria de reconhecer. Se ela não é aperfeiçoada no amor, ela vai se ofender facilmente e vai guardar rancor.
E por último, se ela não tem, né, o temor ao Senhor, ela não vai ter esse conhecimento de ter que guardar a língua. Aliás, é muito fácil, né? É mais fácil sair falando aos ventos do que guardar a sua própria língua e poupar. Não é o outro não, tá? É a sua casa, porque quando você fala mal, você está tocando na unção do outro, e é a sua casa que está em risco, não é o outro não, tá? Porque na palavra de Deus fala que Deus justifica o justo, e aquilo que você está apontando no outro vai vir como maldição para a sua vida, não é para a vida do outro. Porque às vezes a gente até é enganado por um tempo, mas não é enganado o tempo todo, porque nós servimos a um Deus que é amor, mas também é fogo consumidor. Amém, igreja? Glória a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 1, está escrito assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então a santidade também é aperfeiçoada aonde? No temor de Deus, no temor do Senhor. E quando nós buscamos viver em santidade, não vai ter espaço para o engano. Em santidade, nós tratamos a ofensa no campo do relacionamento com Deus e somos mais leve. Não desperdiçamos o nosso tempo precioso, muitas vezes de comunhão, com picuinhas. Nós não vamos desperdiçar o tempo, irmãos, aqui, sabe, com indiferenças. Em santidade, a ofensa não vai alimentar o ódio, não vai trazer calúnias, blasfêmias, fofocas, não vai provocar traição. Em santidade, nós temos discernimento que a nossa luta não é contra os nossos irmãos, não é contra os nossos cônjuges, contra os nossos pais ou filhos. Em santidade, a nossa visão espiritual é aberta e a gente tem convicção que a nossa luta é contra principados e potestades. Eu quero chamar o louvor para me ajudar a finalizar. E eu quero meditar com vocês um conselho que está no livro de Tiago, no capítulo 1. Se tiver jeito de projetar isso. Olha só o conselho que Tiago traz para a gente. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aqueles que ouvem a palavra, mas não a põem em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo sai esquecendo a sua própria aparência. Esse homem vai ficar no grupo das 5 virgens insensatas. Irmãos, não venha à igreja para cumprir um compromisso social. Venham à igreja para ouvir. Ouvi, eu entendi, eu aprendi. Dá a oportunidade dessa palavra, essa palavra, descer para o seu coração. E aqui, dê a oportunidade para essa palavra, mesmo que doa, ela transformar a sua vida. Vamos sair desse estágio, irmãos, de realmente imaturos. Vamos subir de nível. Vamos subir de nível.
vamos ter uma melhor convivência, vamos suportar mais uns aos outros. Sabe, no livro A Isca de Satanás, outra coisa que eu aprendi é que o autor de lá, ele diz assim que a pessoa que se ofende facilmente é aquela pessoa que não tem raízes profundas. Sabe aquelas pessoas que pulam de galho em galho? Porque Deus planta a gente em um determinado lugar. Na palavra fala que a gente é plantado, a não ser como no caso, né? Por exemplo, de Abraão, Deus fala, ó, sai da sua terra, sai da sua parentela. Quando Deus manda a gente sair de um ambiente, de uma geografia, Ele se encarrega de nos plantar novamente no outro lugar. Mas não aquela pessoa que não foi Deus que mandou, sabe? Mas o seu orgulho, a sua casquinha de ferida, hoje está aqui na Fortes em Cristo. Amanhã está na igreja X. Amanhã está na igreja Y. Sabe por quê? Porque aqui o pastor Eduardo falou uma palavra que ele não gostou. Aqui o pastor fulano de tal falou outra palavra que ele não aprovou. Aqui a igreja é preta. Aqui a igreja é rosa. Ali a igreja tem luz amarela. Ali a igreja tem luz branca. E aí vai saindo de galho em galho. O que acontece quando a gente replanta uma planta? Uma vez, ela demora um pouco, mas ela vai crescer. E se isso acontece várias vezes, além dessas raízes atrofiarem, corre um grande risco dessa planta morrer. A palavra que eu quero trazer hoje para vocês aqui, meus irmãos, é que nós tenhamos, sabe, o temor de buscar nesse tempo de hoje a presença de Deus, para que ela nos alcance com salvação, sabedoria verdadeira para conviver aqui na terra, para que essa sabedoria e esse conhecimento possa nos levar de nível, né? Que a gente não viva bem somente aqui, mas que essa sabedoria nos dê a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer um convite para todas as pessoas que durante o tempo que eu ministrei, sentiu, não é que o irmão que não veio teria que estar aqui não, tá? Porque essa palavra foi para você, não foi para quem você está sentindo falta aqui, foi para você. Eu queria muito que você tivesse coragem de sair do seu lugar. Nós ainda temos 16 minutos, tá? Porque eu quero orar com você. Eu quero orar com você. A você que realmente percebeu que a ofensa te tirou do propósito. Para você que está com o coração ferido. Que talvez você veio para cá porque realmente alguns dos seus líderes dilacerou o seu coração. Às vezes você está aqui porque não conseguiu. Veio para cá como, sabe, eu quero um refrigério. Porque às vezes eu briguei com o meu cônjuge, o meu coração está ferido. Eu estou até pensando num divórcio. O seu coração está ferido contra os seus pais ou contra os seus irmãos. Se o seu coração está ferido, se essa ofensa tem dominado a sua vida e tem atrapalhado você ter um bom convívio, eu gostaria muito que você tivesse coragem de se achegar mais nesse altar, aonde a presença de Deus é real, para se arrepender. Mas, gente, é se o seu coração estiver disposto a se rasgar o arrependimento mesmo, tá? Eu queria que você viesse aqui, em nome de Jesus. Eu gostaria muito dos nossos intercessores. Pastora Soraya está aqui? Não? Pastora Adria. Os nossos pastores, intercessores que estivessem aqui, eu gostaria muito que nos ajudasse nesse momento. Irmãos, uma forma rápida da gente sair desse lugar
que não dá vazão para o que edifica, é você ser como uma tramontina, corte rápido. Começou a falar mal do seu pastor, corta. Começou a falar do seu pai, corta. Na família, às vezes fala do seu cônjuge, corta, defende, sai depressa. Sai longe da presença do mal que pode te afastar daquilo que edifica. Corta, tenha essa coragem.